Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais cobrados em grande parte das provas no Brasil, que é variações linguísticas. Então, bora lá! Bom, antes da gente falar sobre os tipos de variações, é importante a gente entender o que é isso. O que é essa tal de variação linguística? Bom, toda língua, quando ela é usada como um sistema de comunicação, ela pode variar no seu emprego, no seu uso, na sua prática. Essas variações, elas foram organizadas em 4 grandes grupos. E é a partir deles que a gente compreende essas mudanças, que pode ser só na língua oralizada, pode ser na linguagem escrita, certo? Então, a variação pode ser compreendida justamente como esse uso que um determinado grupo, num determinado tempo, num determinado espaço, faz da língua, da linguagem, né, dos elementos da comunicação. Tudo bem até aí? Fechou? Agora a gente vê os 4 principais tipos de variação. Então, 4 mudanças que a língua ela pode estar suscetível, né, dependendo do seu uso. O primeiro tipo de variação é a variação regional ou, né, um termo mais acadêmico, diatópica, variação diatópica. Então são os falares locais de acordo com determinadas regiões. Veja, o idioma permanece o mesmo, mas ele é usado em determinadas regiões de formas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu pensei na diferença entre vina e salsicha, né? É o mesmo alimento ali, só que numa determinada região do país, por exemplo, eu sou aqui de Curitiba e a gente fala vina. Em outras regiões do país, chamam de salsicha. É uma variação diatópica, uma variação regional. Um outro tipo de variação é o pão, né? Tem lugar que chama pão, tem lugar que chama de cacetinho, tem lugar que chama pão d'água, tem lugar que chama filão, né? Então, você lembra de alguma outra variação regional aí pra contar pra mim? Escreve aí nos comentários que a gente conversa. Eu lembrei dessas 2 principais, a do pão e a da vina, né? Então, para diferentes lugares, as pessoas chamam de forma diferente. Vale lembrar que a variação regional ela não é só a palavra, uma palavra, um substantivo em si. Às vezes pode variar a forma como você conversa, a forma como você constrói as suas frases. Então tem regiões do Brasil que, ao invés de falar o você, usa-se muito o tu. Os verbos, ao invés de serem conjugados na terceira, são conjugados na segunda pessoa. Então, ao invés de falar você foi, tu foste, ó, foste, né? Então, usa uma outra forma de construção. Isso também é uma variação regional. Fechou? Segunda variação, a variação social ou variação diastrática, tá? Eu coloquei os 2 nomes porque vai saber como aparece na prova de vocês. Então tá aí pra gente saber. Essa variação social, ela tem diferentes camadas, diferentes possibilidades. Então pode ser uma variação relativa à faixa etária. Uma determinada faixa etária, quando queria dizer que a pessoa era muito bonita, dizia, que broto, ou que pão, né? Em outros lugares, ou outros tempos, né? Pessoas de outras faixas etárias já diziam, que gato, né? Então, broto, pão, gato, são várias possibilidades. Além disso, uma outra variação de cunho social também é o grau de escolaridade, né? Então, por exemplo, uma pessoa com maior grau de escolaridade fala velho, menor grau de escolaridade fala velho. Essa é uma regra? Não, não é uma regra, porque dependendo, às vezes você faz parte de um grupo social que apesar, independente da escolaridade, fala-se velho. Falou, velho. Normal. Então, isso é uma possibilidade, mas não é a única forma de compreender essa variação, tá? Fechou? Ainda a gente tem grupos sociais mesmo no sentido de fazer parte das tribos, né, das tribos culturais. Então, por exemplo, um surfista, quando ele fala, nossa, peguei um tubo, o que significa para o surfista pegar um tubo? Uma manobra lá do surf. Só que se você disser para um cobrador de ônibus aqui em Curitiba, peguei o tubo, ele vai entender como uma coisa diferente. Vocês sabem o que é tubo aqui em Curitiba?
que são os pontos de ônibus, né? Só que ao invés daquele ponto tradicional, em alguns lugares a gente tem um tubo mesmo. Você entra no tubo e espera o ônibus para você pegá-lo, né? Então, dependendo do grupo social que você está falando, o tubo pode ser uma coisa ou pode ser outra, né? Então, a variação social, ela tem subdivisões, uma série de subdivisões. Tem que ver em que sentido que você está falando. Próxima variação é a variação de circunstância, também pode ser chamada de diafásica. Bom, dependendo da circunstância em que você tá, você usa maior ou menor grau de formalidade. Por exemplo, você tá na sua casa, sábado de manhã, tomando um cafezão gostoso. Você vai falar para tua mãe: mãe, por gentileza, dá-me manteiga. Você não vai falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Você fala: passa em manteiga, por favor. Faz favor, né? Porque naquele contexto é um contexto de menor formalidade, não tem problema nenhum. Mas você não vai chegar na audiência, conversar com o juiz e falar: falou, véi, fechou? Você não vai dizer isso, né? Porque precisa de uma determinada formalidade, um determinado rigor. Da mesma forma, eu acho engraçado essa circunstância. Às vezes as pessoas acham que, pelo fato de eu ser professora de língua portuguesa, eu só falo português flor do lácio, né? Em todos os momentos da minha vida. Imagina, gente. Imagina meu marido, antes da gente dormir, ele chega pra mim e fala: amor, te amo. Eu vou dizer pra ele assim: ai, por gentileza, nobre cavalheiro, não utilize pronome oblíquo ato no início de suas sentenças ou após uma vírgula. Capaz, aquela circunstância é uma circunstância informal, eu tô no meu ambiente familiar, vou falar o quê? Te amo também, né? Então, tudo você depende da circunstância. Por isso eu coloquei o dá-me manteiga, eu amo-te, como elementos de depende da circunstância, provavelmente tem que analisar aí o contexto. E a quarta variação é a variação histórica ou variação diacrônica, tá? Então são expressões ou construções, seja na forma falada ou na forma escrita, em que em um determinado tempo usava-se de uma maneira e hoje já não se usa mais. Pensa em dois exemplos. O primeiro é aquele clássico, né? Antigamente, Brasil colônia, quando você ia se referir a uma pessoa que tinha um cargo social, tinha um status social mais elevado, você dizia vossa mercê, como um pronome de tratamento, né? Tipo um excelentíssimo. Só que de tanto usar vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vos me cê, vos me cê, vos me cê, vos me cê, você, hoje já usa vc, 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 c. E ainda em alguns lugares é em Campinas você quer dar um oi assim, chamar, a pessoa fala daí a pessoa fala é até diferente a entonação. Então é uma variação histórica, né? Vossa mercê virou você, VC, C e o Outra mudança histórica que a gente pode perceber, por exemplo, na forma como algumas palavras são grafadas, né? Farmácia, antigamente usada com PH e sem acento. Farmácia. Hoje em dia não, a farmácia com F e o acentinho na paroxítona, certo? Então, a gente tem essas quatro principais variações. Volta comigo. Regional, social, com as subcategorias, a variação de circunstância e a variação histórica. O que disso tudo a gente tem que lembrar? Tem que lembrar que todo idioma, quando ele está em uso, quando ele está em contexto de comunicação, ele está suscetível a mudanças, suscetível a variações. Isso é normal de qualquer idioma, tá? De qualquer idioma existem essas variações. São esses quatro grupos. E uma coisa importantíssima para essa aula, que até rende uma próxima, mas para agora, não existe uma variação que é melhor do que a outra. São transformações, são usos diferentes, mas isso não quer dizer que um tipo, essa variante é melhor ou é pior. Não cabe a nós colocar e empregar esse tipo de juízo de valor, combinado? Eu coloquei assim para vocês, ó. A língua, ela é como uma roupa. Não há melhor ou pior, mas o mais adequado para cada contexto linguístico. Por exemplo, para a gente finalizar nossa reflexão aqui, é errado eu usar uma legging, um top, um tênis de corrida? Não. Agora, seria adequado eu usar essa roupa para ir num casamento que o convite está escrito roupa de gala?
Não é adequado. Da mesma forma que eu não vou fazer aula de jump lá na academia e ficar pulando com um vestido longo e brilhante de paetê. Não vou fazer isso. O que isso significa? A gente adequa a nossa linguagem a um determinado contexto que tem maior ou menor grau de formalidade, que tem mais proximidade ou não. Lembrando que não existe variação melhor ou pior, certo? É um fenômeno da língua, faz parte da língua essas transformações. Não nos cabe julgar, senão a gente vai estar cometendo um negócio chamado preconceito linguístico, que é péssimo. Inclusive, aula aqui no canal sobre preconceito linguístico. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece, por gentileza, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, manda para os amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Ó, um grande beijo para vocês e tchauzinho!